das tempestades da vida, algumas mulheres se tornam faróis de esperança. Cada um de nós tem dentro de si uma força que pode contribuir na vida do outro. Você tem as rédeas da sua vida, acredite em você. Olhe para as pessoas que precisam de você, do que você carrega, e para a mensagem que queima no teu coração. E juntas compartilham suas histórias para fazer a diferença na vida de outras mulheres. Você é luz, você é capaz e tudo que você sonha será realizado. E através do nosso poder, da nossa essência, do nosso propósito e da nossa história, a gente consegue primeiro curar a gente e depois a gente consegue curar o mundo. Quando eu comecei essa história, eu era alcoólatra, mãe solteira, depressiva, com transtorno de pânico. Eu tinha tudo para não estar aqui, mas Deus tinha algo a mais. Ele queria que eu fosse forte e inspiradora. Então eu acredito que cada um de nós tem dentro de si uma força. Cada um de nós tem dentro de si algo, por menor ou maior que seja, que pode contribuir na vida do outro. Porque eu acredito verdadeiramente que cada um de nós está aqui nessa vida para servir. Sucesso para mim é poder fazer a diferença na vida das pessoas, é poder passar por elas e realmente fazer com que elas ressignifiquem suas histórias, suas potencialidades e que elas passem a acreditar naquilo que está enterrado lá dentro, escondidinho, mas a gente consegue trazer para fora. O que faz o meu coração vibrar é quando eu encontro uma pessoa toda escondidinha, como eu costumo dizer, né? Os diamantes, eles ficam escondidos dentro de carvões. E às vezes as pessoas só olham por trás, o que tem por fora, que tá mais fácil de se ver. E quando você decide pagar o preço da lapidação, o processo, ele não é fácil, mas ele é compensador. Eu me sinto extremamente feliz de ajudar as pessoas, a proporcionar isso para as pessoas. Eu não tive só um grande desafio, eu tive muitos desafios. Eu não tinha recursos internos, porque as minhas emoções estavam completamente bagunçadas, porque eu tinha acabado de sofrer a perda do meu pai, né? E tinha acabado de sofrer uma das perdas que foram mais significativas da minha vida, que foi o rompimento do meu relacionamento com o pai do meu filho. E aí eu me vi assim, com um filho pequeno, com muita depressão, com nenhum sonho, porque eu já não tinha mais esperança de nada. Mas graças a Deus, eu dei realmente a volta por cima e transformar todo aquele medo, aquele transtorno de pânico que eu estava sofrendo, aquela ansiedade, em ferramenta para crescimento, para chegar onde eu queria. Eu não usava ele como desculpa, eu usava ele como combustível. A minha virada de chave foi um momento especial com meu filho. Um dia ele chegou para mim e disse assim: mãe, eu quero aquele sorvete ali. Me dá o sorvete? Né? E ele me pediu um sorvete que custava menos de R$2. E nem se eu juntasse todas as moedas que tinha no carro, na minha bolsa, eu não conseguiria dar. Porque eu estava passando uma dificuldade muito grande. E eu disfarcei, entreti ele com outro assunto, uma brincadeira, disfarcei, saí do lugar que eu estava e eu chorei muito. E eu prometi para mim que nunca mais eu ia passar por isso, nunca mais. Então, naquele dia eu fiz um combinado com Deus. Eu falei assim: Deus, se o Senhor me enviar pessoas, eu prometo que eu vou dar o meu melhor para cada uma delas. E eu vou ensinar para elas tudo que o Senhor tem me ensinado. E eu vou
proporcionar condições para que as vidas delas sejam transformadas também. Esse foi meu grande ponto de virada. A mensagem que eu quero deixar é que o maior poder do mundo está na oração. Então, a primeira coisa é você aprender a pedir. E a segunda coisa é, quando você pedir, peça também para que Deus te mostre quem você é com os olhos dele. Então, só aquele que já nos viu no futuro pode dizer quem nós somos verdadeiramente. Até porque quem criou foi ele e ele sabe com qual objetivo ele nos escolheu a cada um de nós no ventre da nossa mãe. A superação veio da vontade de fazer acontecer, vontade de não desistir, conquistar os meus objetivos e continuar sempre a busca do desenvolvimento. A Flávia é uma menina que desde criança tinha o sonho de contar histórias, de impactar pessoas, que se tornou professora, mãe, esposa e que, como a personagem do meu livro Alva, deseja voar e conquistar outros mundos. Sucesso para mim é o equilíbrio entre as realizações pessoais e profissionais. É o impacto que a gente causa no mundo. O que faz meus olhos brilharem é tudo aquilo que eu coloco foco e realizo. Aquela sensação de dever cumprido e o desejo de quero mais, sempre mais. O maior desafio no início da minha jornada de empreendedora era o medo de falhar e a pressão de ter que ser multifuncional naquilo que eu não tinha experiência, com aquele medo grande de cair e não levantar mais. A principal lição que eu aprendi, que impactou nos meus negócios, é falhar faz parte do processo. Cada erro é uma oportunidade de aprendizado e a gente deve sempre contar com a ajuda dos mais experientes. O momento virada de chave na minha história foi quando veio aquele insight de que eu é que tenho que tomar as rédeas da minha vida. Eu sempre procurei depender um pouco das pessoas e isso não foi um bom caminho, foi um erro que eu aprendi. Quando eu decidi, quando eu percebi que somente eu posso tomar conta do meu barco, foi a diferença da minha vida. Desde criança, eu gostava muito de escrever e eu tinha o desejo de ter o meu próprio livro e contar minhas histórias. Eu tenho várias histórias, mas essa é a minha primeira, que conta a história de um pássaro, um falcão branco de pequeno porte, que está numa família tóxica e tem essa jornada em busca da sua liberdade. E a gente vai se envolvendo nessa história de autodescoberta, coragem. A
mensagem que eu quero compartilhar com as pessoas é que acredite no seu potencial, conte com a ajuda dos mais experientes. Nós não conseguimos fazer tudo sozinhos, mas você é o dono do seu barco. Você tem as rédeas da sua vida, você precisa conquistar o seu espaço. Acredite em você. Muitas vezes o nosso medo, as nossas incertezas nos paralisam. O problema de se paralisar e nos mantermos paralisadas é que muitas pessoas deixam de ser impactadas pelo que carregamos. Não olhe para a tua circunstância, não olhe para o que te disseram, não acredite em palavras que tentaram te paralisar. Olhe para as pessoas que precisam de você, do que você carrega e para a mensagem que queima no teu coração. Porque pessoas precisam viver, porque você decidiu viver o extraordinário e você decidiu ser inspiração para essas pessoas. Sucesso para mim é viver uma vida com significado. A gente pode viver uma vida leve, uma vida de transformação. Quando a gente escolhe sair da zona de conforto e viver a transformação dia após dia, né? Vivendo esse processo, nós vamos nos tornar inspiração para outras pessoas. Isso para mim é sucesso. Eu consegui viver essa transformação, olhando para a Grazi de ontem, que hoje eu sou muito melhor, porque eu cresci e evoluí, sem comparação, mas sabendo que quem eu me tornei é uma inspiração para muitas outras pessoas. É poder ver as pessoas realizando seu sonho de gerar transformação. Porque tem muitas mulheres hoje que têm o desejo no coração de levar a mensagem, de escrever um livro, de se posicionar, mas não tem coragem, não sabe como fazer. E quando eu me encontro com mulheres que estão fazendo isso e eu fui um instrumento de Deus na vida dessas mulheres, para mim faz os meus olhos brilharem. Isso não tem preço que pague. O maior desafio foi acreditar mesmo sem ver. Eu sou uma mulher muito sonhadora e tenho muitos projetos. E muitos deles que hoje eu vivo, que realizei, eu não tinha condições, eu era muito improvável para ser a mulher que realizaria aquele sonho. Mas todas as vezes eu acreditei, dei o passo, fiz acontecer e Deus me direcionou e esteve comigo. Então, para mim, esse foi o meu maior desafio, ter sempre que acreditar, sabe? Porque às vezes as pessoas ao redor não acreditam, as pessoas julgam, mas eu sempre me eduquei a buscar esse entendimento que Deus está comigo, mas sempre teve que ser um desafio para mim, não é tão fácil não. A minha virada de chave foi quando eu entendi que eu não precisava fazer tudo sozinha. Deus iria me capacitar e iria colocar as pessoas certas do meu lado para que eu realizasse os sonhos que Ele me deu. Eu sempre fui uma pessoa sonhadora, como eu já falei, mas por muitos anos eu engavetei os meus sonhos, eu deixei de acreditar em mim. Mas no dia que eu decidi contar a minha história, decidi fazer acontecer mesmo não me achando tão capaz. Chegou algumas pessoas, lá no início eram bem poucas mesmo, e me disseram: Grazi, obrigado por você compartilhar. E eu vi que o que eu tinha era tão grande, mas eu achava tão pequeno. Eu disse: eu vou fazer acontecer, eu vou compartilhar, eu vou me posicionar, mas eu não vou fazer isso sozinha. E Deus colocou para mim uma visão muito grande de muitas mulheres. E eu senti que eu ia carregar uma multidão comigo. Então, para mim, foi tão gratificante saber que o que eu achava pouco, o que eu achava pequeno, pode salvar uma vida. Hoje a gente alcança milhares de pessoas, mas naquele momento foi uma vida. Então eu decidi que eu faria isso com outras mulheres também. Eu seria responsável por impulsionar mulheres também deixarem suas mensagens.
contar histórias é minha missão e minha paixão. Eu vivi um processo de cura. Com isso, eu tenho a missão de ajudar as outras pessoas a resgatarem a sua própria história, a olharem para suas dores, suas sombras e honrar a toda a sua história para ver até onde ela chegou hoje. Eu sou uma mãe empreendedora e eu vi o tanto que foi desafiador para mim ter que escolher entre maternar e empreender. E aí hoje eu luto para mostrar para as pessoas que elas não precisam escolher, que elas podem ser mãe e também empreender. Sucesso é o equilíbrio entre a vida pessoal e a profissional. É eu poder ter tempo para mim, tempo para minha família, tempo de qualidade e poder empreender com propósito e com paixão. O que faz os meus olhos brilharem é eu poder realmente contar a minha história e, através desse processo meu, da minha cura, ajudar e curar outras pessoas. O maior desafio para mim nessa minha jornada empreendedora foi quando eu tive meu filho, porque eu estava nessa vida de mulher empreendedora e de repente eu tive que pausar por causa da maternidade, que é minha outra paixão. Eu acabei tendo que lidar com vários desafios, justamente nesse equilíbrio entre o maternar e o empreender. Eu superei esse desafio justamente quando eu entendi que esse é o meu propósito e que com a minha história eu vou conseguir ajudar as outras mães a empreenderem também e poderem conquistar a sua liberdade para poder ter tempo para a sua família, tempo de qualidade. A minha virada de chave foi quando eu perdi o meu último bebê. E aí eu senti que eu tinha que realmente exercer meu poder de comunicação, contar minha história. Contar minha história, me curar dessa dor e, na verdade, me ressignificar dessa dor. E assim poder ajudar outras mães também que passaram por isso a ressignificarem as suas dores. Foi realmente uma cura através da minha dor, uma ressignificação que depois eu pude compartilhar com as outras pessoas e ver que muita gente também passa por isso. Então, quando a gente compartilha a nossa história, a gente consegue ajudar a curar a outra pessoa também. A minha busca, pela minha essência, a minha aproximação de Deus, da minha espiritualidade, eu consegui entender realmente a importância da família na minha vida. Porque até então eu era muito focada no empreender e no desenvolvimento pessoal. E eu senti que realmente eu tinha que desacelerar, me conectar comigo mesma, não só querer transformar a vida do outro, mas primeiro transformar a minha própria vida. Através dessa busca pelo meu eu interior, redescoberta do meu eu, que é o nome do meu capítulo, eu consegui ser autêntica, ser eu mesma e assim conseguir colocar minha voz no mundo e poder tocar as outras pessoas e trazerem elas também para essa fé, para essa espiritualidade livre. Sejam vocês mesmas, cada um tem o seu poder interior e através do nosso poder, da nossa essência, do nosso propósito e da nossa história, a gente consegue primeiro curar a gente e depois a gente consegue curar o mundo. Por toda dor que a gente passa, Deus tem a cura e Deus tem um propósito. E que temos que acreditar na nossa fé, na nossa esperança, que foi o que me libertou e me trouxe, até aqui. A
Laura é isso, uma garotinha cheia de sonhos, um coração muito bondoso, porque eu sempre tive um coração muito bom. Hoje eu sei porque eu estou aqui, hoje eu sei qual é o meu chamado. Deus me revelou realmente quem eu sou em Cristo. Sucesso para mim é estar na luz, ser luz para outras pessoas, caminhar com Jesus. Deus tem me usado bastante na vida de pessoas que realmente estão necessitadas de amor, de carinho, e isso faz os meus olhos brilhar muito. A principal lição para mim é você ser feliz, né? É você andar em luz, é você ser luz. A minha história fala muito sobre fé e esperança, porque eu desde criança, eu sempre tive muitos sonhos, sempre fui muito ambiciosa e assim, eu consegui durante o caminhar da minha vida realizar todos os meus sonhos, mas sempre tinha algo que não estava completo, não é? E dessa forma, em Cristo, hoje eu consigo me ver realizada e também uma lição cumprida, né? Quando eu ainda era criança, né, eu engravidei muito cedo. Para mim foi o pior momento da minha vida, o mais difícil também de superar, por causa também do orgulho e do ego. Eu decidi abortar, né? E foi algo muito difícil, onde eu enfrentei, a partir daí, uma grande depressão, muita dor. Eu enfrentei as trevas desde a minha infância, porque a minha família era uma família humilde e também que não tinha muito conhecimento, né? Uma família grande. Era muito difícil, era muita dor, né? Era muita escuridão. Quando eu realmente encontrei Cristo, que eu me encontrei, eu me vi saindo das trevas. Eu tive uma experiência espiritual muito forte, em que eu via o meu espírito sair de dentro da terra, de dentro de uma escuridão, e eu me via toda suja e no lugar escuro e frio. E eu senti que ali eu estava me libertando das trevas, né? Hoje eu entendo também, porque eu tive que passar por isso, né? Porque o fato de eu ter passado por tudo isso, hoje eu posso transmitir a cura que Deus me entregou para outras mulheres, porque tem muitas mulheres no mundo que fizeram o mesmo que eu, e muitas nunca se perdoaram, né? Hoje eu venho com o resultado de tudo que aconteceu na minha vida. Você é luz, você é capaz, você é amada. Nós somos filhos de Deus e tudo que você sonha e tudo que você pede para o Senhor será realizado. O único caminho para a luz é Jesus. Nós estamos vivendo num mundo em que é mais fácil olhar só para nós, onde muitas mulheres não conseguem olhar nem para si. Mas vocês são mulheres fortes, vocês são mulheres inspiradoras, que olharam para si, buscaram cura e inspiração para outras mulheres.